Olá, eu sou Bruna, eu sou médica do SAMU, sou instrutora também do Núcleo de Educação, e hoje a gente vai conversar sobre acidente vascular cerebral com enfoque no atendimento pré-hospitalar. Vamos começar com um caso clínico. Aqui veio uma ocorrência encaminhada para a básica, equipe básica de Braslândia. Essa ocorrência, prioridade grave, né? Paciente Maria, 57 anos, apresenta uma fraqueza súbita do lado esquerdo e dificuldade para falar há 30 minutos. De antecedente, uma paciente diabética e hipertensa que estava em uso de losartana, AS e metformina. Aí a gente vai para o nosso tema da aula, que é acidente vascular cerebral. Para a gente trazer um pouquinho a importância desse tema, no Brasil tem 232 a 344 mil novos casos por ano, que dá mais ou menos 978 novos casos por dia, que significa que a cada 2 segundos uma pessoa sofre um AVC. Então, a gente vê que é uma doença muito prevalente e a segunda causa de morte no mundo. Então, de 11% das causas de morte são pelo AVC. E é a maior causa de incapacitação da população da faixa etária superior a 50 anos. Então, isso tem um impacto econômico importante. A definição de AVC é um déficit neurológico súbito pela interrupção da irrigação de uma artéria, do território daquela artéria. Então, essa interrupção, ela pode ser por um evento isquêmico, ou seja, um êmbolo, ou a formação de um trombo. Isso impede a nutrição daquele tecido cerebral, isso leva a uma morte cerebral, e pode ser também hemorrágico, que é menos comum em 20% dos casos, que aí pode ser uma hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subaracnoide, que tem várias possibilidades, né? Pode ser uma formação arteriovenosa, uma ruptura de um vaso. E para essa doença que a gente viu que é tão importante, né? A gente já viu como ela funciona, tem alguns fatores de risco que são não modificáveis e os modificáveis. Os não modificáveis, idade. Então, depois dos 55 anos, a idade por si só já é um fator de aumento de risco. Então, o paciente tem 2 vezes mais chance de apresentar AVC. Sexo masculino também tem mais chance. Os pacientes que são afro-americanos, hispânicos, asiáticos, têm mais chance de ter AVC. E hereditariedade. Se o paciente tem um familiar de primeiro grau com AVC, ele tem 1,9 vezes mais chance de ter AVC do que uma pessoa que não tem. E temos também os fatores de risco modificáveis. Os principais são as doenças cardiovasculares e as metabólicas, entre hipertensão, fibrilação atrial, né, pela formação de um coágulo, um trombo, a doença coronariana, AIT, que é o acidente isquêmico transitório, diabetes mellitus, dislipidemia, são fatores que aumentam o risco do paciente ter AVC. Tabagismo, obesidade, etilismo, sedentarismo. Quais são os sinais, quais são os sintomas do AVC? Isso vai depender do território acometido. Pensando no AVC isquêmico, as mais comuns, né, são a cerebral média, anterior e a posterior. A cerebral média é mais comum de ter acometimento. E quando acontece um AVC de cerebral média, a gente percebe o acometimento na região braquifacial, que aí engloba o membro superior e a face. Então, a gente é percebido hemiplegia, hemiparesia, uma hemiparestesia braquifacial. A gente percebe também distúrbios de fala, né, uma afasia. Quando o território acometido é da cerebral anterior, os sintomas e sinais são principalmente na região crural, que quer dizer membro inferior, e também pelo acometimento da região frontal, tem sintomas de frontalização, que o paciente pode ficar desinibido, ter alteração do comportamento. Na artéria cerebral posterior, a gente percebe principalmente as alterações visuais e também rebaixamento do nível de consciência. Outras possibilidades de manifestação são cefaleia intensa, pior dor de cabeça que o paciente já sentiu, crise convulsiva, sinais de irritação meníngia. Quando a gente fala desses que eu falei agora, esses 3, a gente pensa, são manifestações comuns também em AVC hemorrágico. Então, quando tem um sangramento, às vezes o paciente tem uma cefaleia intensa e depois evolui com rebaixamento do nível de consciência, também é um quadro possível. Outra manifestação é a presença de tontura, a presença de distúrbio da marcha e equilíbrio. A gente pensa também na localização do cerebelo, né? Um AVC cerebelar pode dar essas manifestações.
Tem uma escala que foi adaptada, uma escala que chama Escala Pré-Hospitalar de Cincinnati. É uma escala que avalia rapidamente, por três quesitos, avalia rapidamente a chance daquele paciente ter um AVC, estar tendo um AVC. Então, o primeiro parâmetro que a gente avalia é a movimentação da face, né? Se tem paralisia facial ou não. A gente pede para o paciente mostrar os dentes, pede para ele sorrir. Se tiver alteração, ele já pontua. Um ponto na escala de Cincinnati já é considerado positivo. Se o paciente tiver um ponto positivo, um sinal, ele já tem 72% de ter um AVC. Outra avaliação que a gente faz é a queda do braço. A gente pede para o paciente esticar os braços e ver se está simétrico. Fala normal, pede para o paciente cantar, sorrir, falar alguma frase, e a gente avalia como está aquela fala. Aqui no Brasil, né, a gente adaptou essa escala de Cincinnati para uma escala que chama SAMU, que são esses 3 parâmetros. O S de sorria, então a gente pede para o paciente sorrir para avaliar a paralisia facial. O A de abraço, a gente pede para o paciente tentar dar um abraço, esticar os braços, a gente avalia a movimentação dos braços. M de música, pede para o paciente cantar uma música ou falar uma frase para ver como é que tá. E o U de urgência, né, de lembrar em qualquer um desses 3 pontos positivos, já é indicação de entrar em contato com o serviço de urgência para fazer a assistência mais rápido possível. Aqui, nesse quadro, a gente avaliando, né, a escala de Cincinnati. Aqui, nessa primeira, que é o sorria. A gente pede para o paciente sorrir. A gente vê que está alterado. Ele está com uma paralisia facial desse lado aqui, do lado esquerdo, né? Pede para o paciente esticar os braços. Quando ele estica, a gente vê também que não tá com uma redução da movimentação do lado esquerdo. Então, acometimento dele, braquifacial. Então, provavelmente pensar na cerebral média, né, que é mais comum. E aqui nesse vídeo... A gente pede para o paciente falar alguma coisa, ela está falando o dia do mês que era, a gente vê que está uma fala alterada, então o paciente está com uma suspeita forte aí de um AVC. Diagnósticos diferenciais, esse é um tema bem importante, a gente tem porque tem várias coisas que podem simular o AVC. Uma das que a gente não pode esquecer, não pode deixar batido, é a hipoglicemia. Então, a avaliação de AVC inclui sempre a glicemia capilar. Crise convulsiva focal, que pode ter paresia, o paciente pode evoluir no pós-ictal com uma paresia, né? Então, faz diagnóstico diferencial. Migrânia, aura, o paciente pode ter, é o mais comum, né? São sintomas visuais, mas pode ter até motor também. Então, faz diagnóstico diferencial com AVC. Distúrbio do eletrolítico, rebaixamento de nível de consciência, tudo isso pode dar manifestações que se assemelham. Quadros de infecção, sepse. Mas é importante frisar que, na dúvida, assim, esse quadro eu acho que não é um AVC, eu acho que é por uma infecção, acho que é por uma hipoperfusão. Na dúvida, o diagnóstico definitivo é sempre em ambiente hospitalar. Então, se a gente está com uma dúvida diagnóstica, uma suspeita, é nossa obrigação encaminhar para a unidade de saúde para terminar a investigação diagnóstica. E qual que é o papel do SAMU nessa doença? AVC é igual a tratamento hospitalar rápido. Isso é importante, mas por que é tão importante que isso aconteça? Porque tempo é cérebro, porque existe a terapia de reperfusão. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver no ictus, né, que foi o momento a gente está falando de AVC isquêmico, no momento aqui da oclusão, né, ou perda de perfusão da região, a gente vê essa região aqui, que é uma área que está morta, né, destinada a morrer, que vai morrer, que ocorre. E a gente vê aqui, ao redor, uma área de penumbra, que é uma área que está em sofrimento, mas que ainda tem uma viabilidade. Quando se faz a terapia, se não fizer a terapia de reperfusão, toda essa região aqui de penumbra, ela vai evoluir para uma morte, isso é igual a perda, a incapacidades, a redução da qualidade de vida, até morte, né? Se o diagnóstico é feito precocemente e tem uma terapia de reperfusão no tempo adequado, a gente consegue salvar essa região de penumbra, ficando apenas com aquele núcleo inicial da obstrução, né? Então, por isso que é tão importante que
que o SAMU ele participe dessa cadeia de tratamento rápido do AVC. E 3 fatores contribuem para isso, para esse fator rápido, né, para esse atendimento rápido. A identificação dos sinais de AVC pelo solicitante e o contato com o SAMU. Aí entra aquela escala que a gente falou do Cincinnati, né, que é o SAMU, né? Sorria, abrace, música e urgência. Então, o paciente, a população, muito importante essas medidas educativas para a população conseguir identificar o AVC e saber que ele tem que entrar em contato mais rapidamente com o serviço de urgência, ou encaminhar também o mais rapidamente possível para avaliação. Outro papel importante é o reconhecimento dos sinais de AVC pelos reguladores e equipes de atendimento. É comum que... Ai, Beth, desculpa, vou repetir essa parte. Outro fator importante é o reconhecimento dos sinais de AVC pelos reguladores e pela equipe de atendimento. Então, é muito importante que a equipe seja treinada, o regulador médico seja treinado para eles identificarem o sintoma de AVC e tratarem da maneira mais adequada. Por exemplo, encaminhar um paciente, e aí a gente entra no terceiro passo, né? Que é, depois disso, reconhecer o suspeitou de AVC, transportar rapidamente para uma unidade hospitalar adequada, que é uma unidade que tem suporte de tomografia, que tem suporte neurológico. Falando em regulação médica, que é onde a ocorrência vai entrar. Então, o acompanhante viu, identificou, está com uma suspeita de um quadro de AVC, viu que tem alguma coisa alterada, entra em contato com a regulação do SAMU. No SAMU, a gente tem protocolos de regulação médica, e tem o protocolo do AVC. Para incluirmos nesse fluxograma aí de pensamento, tem algumas alterações que sugerem isso. Então, déficit neurológico focal súbito, especialmente de um lado do corpo, distúrbios da fala, alteração da consciência, se crise convulsiva, se for a primeira crise, se não tiver sinal de trauma, ou sinal focal anterior, ou depois da crise, então uma crise convulsiva assim, suspeita. Cefaleia súbita e intensa, sem causa desconhecida, alteração visual súbita, vertigem ou perda do equilíbrio, ou coordenação motora, dificuldade súbita para deambular. Então, são fatores que levam a gente a ir para a caixinha do AVC, do protocolo do AVC. Beleza, fizemos o primeiro atendimento na regulação, vimos isso. Então, próximo passo, a gente avaliar se tem algum risco iminente de gravidade, algum risco de gravidade maior, que são as perguntas: se o paciente está inconsciente, desmaiado, se o paciente não respira, se o tórax não se movimenta, se o paciente está com cianose, coloração azul dos lábios. Então, percebemos algum desses sinais, nosso pensamento ele vai sair do AVC e vai para o protocolo de PCR, parada cardiorrespiratória. Não percebemos nenhum sinal de gravidade, vamos seguir para a investigação. Então, tem algumas perguntas que são importantes. Quanto tempo faz? Quando é que ele foi visto pela última vez bem? Teve algum desmaio? Convulsionou? A boca está torta? Como é que está a fala? Ele já tinha alguma sequela antes? Já teve algum AVC? Faz algum tratamento? Usa alguma medicação? Trauma, intoxicação exógena? Está em jejum? É diabético? São perguntas importantes para serem feitas na regulação. Lembrando que a regulação médica é um momento de uma avaliação rápida. Então, a gente tem que fazer essas perguntas de uma maneira objetiva, rápida, assertiva, para não atrasar no tratamento, no envio do recurso. Fizemos toda essa parte, definimos que a suspeita clínica de AVC não tem nenhum critério de gravidade que leve a gente a pensar em PCR, por exemplo, e a gente vai decidir agora qual recurso que a gente vai mandar. A gente vai considerar o envio da básica, nesse caso. Se tiver uma assimetria facial recente, ao sorrir, diminuição recente da sensibilidade ou força muscular de um lado do corpo, dificuldade recente de articular as falas, cefaleia súbita de grande intensidade, de causa desconhecida. E a gente vai considerar o envio da USA se tiver um Glasgow menor que 9, crise convulsiva, necessidade de suporte ventilatório. Ok, fizemos a avaliação, decidimos, lembrando que mesmo com a presença dos protocolos, a decisão final é do médico regulador. O médico regulador, ele tem protocolos para embasar a sua decisão, mas a decisão final é dele. Atendimento.
chegou a equipe do SAMU. Aí, nesse caso, foi para um atendimento da básica que foi. Atendimento do SAMU, AVC. O que é importante? MOVE e ABCD. Então, MOVE é monitorização, oxigênio, acesso venoso, e avaliação inicial do paciente clínico, que é o ABCD. Então, no A a gente vai ver as vias aéreas, ver se o paciente está conversando, ver como é que está a permeabilidade. Daí, no A, a gente pode fazer elevação da cabeceira, aspiração de vias aéreas. Dependendo do nível de consciência, se o paciente estiver rebaixado, a gente pode usar uma cânula orofaríngea, se o paciente não tiver responsividade, ou nasofaríngea, se ele tiver ainda nível de consciência. No B, a gente vai ofertar o oxigênio suplementar se a saturação estiver abaixo de 94%, e a via aérea, considerar a via aérea avançada para proteção se estiver com um Glasgow menor que ou igual a 8. No C, a gente vai fazer algumas avaliações da perfusão da circulação. Então, a gente avalia pulso, perfusão, a cor da pele, se está sudoreico, se não está. Então, a avaliação da pressão, é importante avaliar a pressão no membro não parético. E no C, eu coloquei aqui uma observação da hipertensão, né? Que a gente vai medicar somente nas emergências hipertensivas. A princípio, todo o caso contrário, a gente não medica, porque a gente não sabe se é isquêmico, se é hemorrágico. Então, a princípio, a gente mantém a pressão, só vai medicar se tiver um quadro de emergência, que seria uma sistólica maior que 220 ou uma diastólica maior que 120. Nesses casos, o ideal, o recomendado é que a pressão ela seja abaixada com medicações intravenosas, que a gente consegue um controle melhor. Na USA, temos disponível nitroprusiato, que começamos com uma dose aí de 0,5 microgramas quilo minuto, podendo chegar até 10 e vai ajustando assim a cada 10 minutos. Na básica, a gente não tem nitroprusiato, não tem tridil, que a gente tem disponível de medicamento, basicamente é o captopril, tem furosemida também. Mas não, o ideal nesses casos é fazer medicação intravenosa. Hipotensão. O paciente está com hipotensão, pode ser feita aí, isso fisiológico, 250, 500 ml. Se for a básica, tem que regular para fazer. Glicemia, se tiver abaixo de 70, pelo protocolo, 30 a 50 ml de glicose hipertônica, 50%. Se o paciente está com crise convulsiva, no D, né? Então, no D, é muito importante a glicemia. Lembra que é diagnóstico diferencial. Então, glicemia pode dar um quadro semelhante ao AVC. É muito importante a gente fazer esse diagnóstico e tratamento logo, antes de encaminhar para o hospital. E se o paciente tiver uma crise convulsiva, se for a básica, o que a gente tem disponível é o diazepam. Diazepam, lembrando que a via de administração dele é intravenosa, né? A dose 0,2 a 0,5 miligramas por quilo. Então, geralmente, no paciente adulto, 10 miligramas de lento, 2 a 5 miligramas por minuto. O que é importante ressaltar aí? Que o diazepam pode fazer uma depressão respiratória. Então, o paciente, a equipe que faz o medicamento tem que estar preparada para uma depressão respiratória. Então, se o paciente tem que estar lá com a máscara do lado, tem que estar com o PVM do lado, então tem que estar tudo preparado. E fazer lentamente, se fizer muito rápido, aí a chance é maior. Na USA, além do diazepam, como primeira opção, temos o midazolam, né, nessa primeira linha de tratamento. A vantagem do midazolam é que ele pode ser feito também intramuscular, então não precisa se o paciente tiver em crise convulsiva, né, vai dispensar o acesso venoso. Dose 0,1 a 0,2 miligramas por quilo, 10 miligramas aí intramuscular, uma média de para um adulto. Se é uma crise convulsiva que está refratária a essa primeira linha de tratamento, e se estivermos na USA, né, na básica não tem, se estivermos na USA, aí a fenitoína, a gente pode usar a fenitoína como segunda linha. A dose é 15 a 20 miligramas por quilo, e daí 0,3 a 0,4 ml da solução da ampola, né, intravenoso, lentamente, porque tem um risco de hipotensão e arritmia. Isso diluído em 250 a 500 ml de soro numa velocidade lenta, de 50 miligramas até 50 miligramas por minuto. Se necessário, pode ter uma dose adicional de 5 a 10 miligramas após 20 minutos de atendimento. E outra coisa muito importante no D é a avaliação neurológica, de fato, que é o Cincinnati, a gente já falou sobre o Cincinnati, escala de coma de Glasgow, AVDI e pupilas. O AVDI
é uma escala simplificada, é uma avaliação simplificada neurológica. Não é tão fidedigno assim quanto a escala de Coma de Glasgow, mas é uma opção que pode ser usada. A VDI classifica o paciente em 4 categorias, né? O A, de alerta, paciente alerta. V, de verbal, paciente que não responde à voz, né? O D, de dor, né? Paciente que responde a estímulo de pressão. O I, de inconsciente. E as pupilas também, que a gente avalia fotorreatividade, simetria. Aqui a escala que eu falei para vocês, né, do escala do Cincinnati que foi adaptada, que é o SAMU, o S, então, de sorria, que a gente avalia a boca torta, o A de abrace, pede para ele levar os membros, o M de música, repita uma frase, cante uma música, e o U de urgente para ligar para o SAMU 92. Então, essa é uma atividade educativa bem importante aí para a população fazer o diagnóstico. E até para nossas equipes mesmo avaliarem, fica mais fácil isso, memorizar, né, para não esquecer do Cincinnati. Escala de Coma de Glasgow, que é uma escala que foi inicialmente descrita para o trauma, mas que hoje em dia é usada em várias outras áreas além do trauma, e tem 3 fatores que são observados, né, avaliados: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Aí eu coloquei aqui do lado, né, O, V, M. O O, que é da abertura ocular, apontou até 4, V, que é o verbal, até 5, e o M, o motor, até 6. Então, o paciente ele pode estar, a pontuação máxima seria uma abertura ocular espontânea. O paciente, depois disso, ele responde à voz. Então, não está respondendo, chega lá, você fala alguma coisa, ele abre o olho. O 2, a dor, a estímulo de pressão, na verdade, né? A gente fala de pressão. E nenhuma. Então, vai de 1 até 4. Resposta verbal. A melhor resposta é consciente orientado, fala tudo. 4, confusa. Então, não sabe onde está, não sabe qual o nome. 3, palavras inapropriadas, que seriam palavras que não têm relação com aquele contexto. Então, você pergunta uma coisa, ele vai e te responde, ou fala outra coisa que está fora do contexto. 2, sons incompreensíveis, e 1, nenhuma. E o motora com 2, 6. O 6, que seria a melhor resposta, obedece a comandos. 5, localiza a dor, né? Faz um estímulo de pressão, ele vai com a mão no local, localiza. Movimentos de retirada, faz um estímulo de pressão, ele não localiza, mas ele movimenta. Flexão anormal, extensão anormal, que é o 2, né? Flexão normal da cerebração, decorticação, desculpa, flexão normal, decorticação, extensão normal da cerebração, e nenhuma, 1 ponto. Fizemos essa avaliação no D, e aí a gente vai para avaliação secundária, tudo lá em walk, uma equipe atendendo. Avaliação secundária, a gente vai fazer uma história clínica resumida, que tem também um mnemônico, né, que é o SAMPLE, para nortear, né, essa avaliação rápida. Então, sinais e sintomas, investigar direitinho o que o paciente tem, o que ele está apresentando, há quanto tempo. Alergia, medicamentos, isso aí de medicamentos é importante também, porque tem alguns medicamentos para anticoagulantes, se ele está tomando. Então, isso são coisas importantes, né, para a gente fazer atendimento do AVC. Passado médico, se tem alguma doença, se já teve AVC, se tem sequela. Líquidos, última refeição, se é para via aérea, né, para estômago cheio, pensar principalmente em trauma, né? E eventos, se tem alguma outra coisa associada, a paciente estava tendo um quadro, por exemplo, estava tendo uma crise convulsiva e apresentou isso, apresentou uma queda. Então, tudo isso são fatores que são importantes a gente avaliar na história clínica. Outra informação muito importante é determinar o ictus, porque isso vai mudar a conduta. O ictus é a hora do início dos sintomas. Então, ele é considerado o último momento que o paciente foi visto sem sinais e sintomas neurológicos. Naquele caso que a gente está vendo aqui, tinha 30 minutos. O evento foi presenciado a 30 minutos, pelo que o solicitante falou. Às vezes, o paciente, ele acorda, né? O paciente acordou daquele jeito. Então, pode ter sido há 5 minutos, pode ter sido há 5 horas, não dá para saber, pela avaliação clínica, quanto tempo foi. Então, quando os sintomas são observados ao acordar, será considerado o último momento em que o paciente foi visto sem sintomas, antes de dormir. Tem alguns exames que dá para a gente avaliar se a oclusão, se a perda foi há muito tempo, foi recente, mas, a princípio, a gente considera a última vez que ele foi visto bem.
Então, nesse caso clínico, voltando, equipe básica de Braslândia, ocorrência severa, né, que é como é classificada do SAMU, leve, moderada e severa. Paciente a Maria, 57 anos, fraqueza súbita do lado esquerdo, dificuldade para falar há 30 minutos. A equipe foi lá, fez o atendimento e contra-regulou, ligou para o médico para passar o caso. Então, é um paciente com hemiparesia esquerda, hipoestesia esquerda e disartria há 50 minutos. Já deu esses 20 minutos aí de deslocamento da equipe até o local. Na avaliação, sinais vitais, estava com uma frequência respiratória de 16, saturando 94%, frequência cardíaca de 85, pressão 215 por 110 e glicemia de 143, um Glasgow de 15. Então, olhando os sinais vitais, tem alguma coisa assim para ser feito? Então, em relação à saturação, não. Saturação 94, frequência respiratória está boa, dentro do previsto, a frequência cardíaca também. A pressão ela está elevada, mas não está abaixo de 220 por 120. Então, a gente não precisa medicar no local. E a glicemia 143 também não precisa ser feito nada a respeito disso. E de história pregressa, paciente diabético hipertenso, usado AS, losartano e metformina. Diante disso, o regulador fez a hipótese diagnóstica de um AVC. O que faremos, né, diante disso? Estamos contra-regulando com uma básica lá com suspeita de AVC. A janela para trombólise é de 4 horas e 30 minutos. Então, sempre quando a gente pega um quadro de AVC, principal tem que botar na cabeça que tem a possibilidade de ser isquêmico, e para isquêmico o tempo de reperfusão é muito importante. E essa janela para reperfusão, né, para trombólise, é de 4 horas e meia. Se a gente vê pelo menos um achado positivo na Cincinnati, se o tempo de início até a chegada do base for menor que 4 horas, a gente pode considerar encaminhar para trombólise. Não adianta nada, o paciente está em Braslândia com 4 horas e 15, não vai chegar no hospital de base com tempo viável para fazer a trombólise. Então, se for nesse tempo aí, chegar até 4 horas, a gente encaminha direto para o hospital de base para avaliar a trombólise. Transporte aéreo, a gente vai considerar quando o centro de AVC tiver a mais de 1 hora. E se por acaso for um quadro que o regulador encaminhou uma equipe, a equipe chegou lá, o paciente já estava sem sintoma, a gente levanta a hipótese de AIT, né? Que seria um ataque isquêmico transitório. Mas mesmo na suspeita do AIT, o paciente deve ser encaminhado para o hospital, porque esses pacientes têm um risco a mais de 10% de evoluir para um AVC em 30 dias. Então, tem que encaminhar. Essa aqui é a portaria de linha de cuidados do AVC. Um paciente com uma janela, vamos começar por aqui, um paciente em janela de trombólise e estável, vamos encaminhar para o hospital de base. Chegou lá, excluiu, não era AVC, era outra coisa, não trombolizou, vai voltar ao hospital de origem e volta com a equipe do SAMU, pode ser a básica ou a USA, ou volta com o CBMDF, dependendo de quem encaminhou. Se o paciente está em janela de trombólise e está instável, está lá em Braslândia, a gente vê um Glasgow 7, saturando. Se tiver com a USA vai intervir e encaminha para o hospital de base. Se tiver com a básica vai encaminhar esse paciente para a regional, para fazer estabilização, e aí depois esse paciente vai ser encaminhado para o hospital de base, ou com a própria básica, ou com o resgate da USA, né? Isso vai depender da disponibilidade de recursos, da decisão do regulador. Se o paciente estiver fora da janela de trombólise, aí o fluxograma é encaminhar para o hospital regional com tomografia. No momento, os hospitais que estão tendo tomografia, Braslândia, Planaltina, Guará. Chegou no hospital. Então, pelo quadro clínico, a gente pode até suspeitar, assim, eu acho que esse aqui é um paciente, um AVC hemorrágico, a pressão está muito alta, é um AVC hemorrágico. Pelo quadro clínico, a gente pode até suspeitar, mas não dá para falar que é um AVC isquêmico hemorrágico. Então, a gente só vai conseguir dizer isso pelo exame de imagem. Então, no hospital, a gente faz exame de imagem, que, no caso aí da rede, é a tomografia. Fazemos a tomografia e aqui, ó, no AVC hemorrágico, a gente já vê claramente nessa área mais brilhante, que é compatível com o AVC hemorrágico. E aqui, na tomografia de um AVC isquêmico, estão menos alterações. A TC pode vir normal, ou poucas alterações. Aqui a gente vê uma hiperdensidade aqui da artéria. Então, não necessariamente a gente vai encontrar alteração, mas esse exame é um exame definitivo para a decisão de conduta, né? Tratando do AVC isquêmico,
Aí o tratamento ele vai depender do tempo de instalação. Então, até 4h30, considerar a possibilidade de trombólise. O ideal é que a trombólise seja feita em menos de 60 minutos, da chegada do paciente até o término da trombólise. E pode associar também com a trombectomia. 4h30, 24 horas, consideramos a trombectomia mecânica, que vai depender do vaso acometido, de alguns outros fatores, da viabilidade, né, do tecido cerebral. E aqui está uma coisa interessante, está evoluindo cada vez mais. A janela de tratamento do AVC isquêmico, ela está se estendendo. Antes era até 3 horas, agora está 4h30. Agora a gente tem a possibilidade de oferecer trombectomia para o paciente, né? Quanto mais cedo o tratamento de reperfusão for ofertado, menos esse paciente vai ter sequela, mais chance ele vai ter de uma qualidade de vida, uma viabilidade melhor no futuro. E mais de 24 horas, tratamento conservador. Alguns critérios de exclusão de trombólise: AVC isquêmico, TCE grave ou cirurgia de crânio nos últimos 3 meses, hemorragia do trato gastrointestinal nas últimas 3 semanas, hemorragia intracraniana, MAVE, aneurisma, malignidade gastrointestinal, cerebral, punção em sítio arterial não compressível nos últimos 7 anos, discrasias sanguíneas, plaquetas menor que 100.000, INR acima de 1,7, suspeita de dissecção de aorta, endocardite, pressão sistólica acima de 1,85, diastólica acima de 110, glicemia menor que 50, um déficit que teve melhora, uma isquemia extensa na TC de crânio. Esses fatores, esses critérios de exclusão, a gente não vai definir isso do pré-hospitalar. Não vai ser nossa função falar assim, olha, esse paciente aqui, ele tem esse critério de exclusão, não vai trombolizar, vamos encaminhar, mesmo está em janela, vamos encaminhar para outra unidade, não é nosso papel. Mesmo que a gente identifique um ou outro fator de exclusão, a gente vai encaminhar que o médico especialista que vai definir se vai ter ou não, se vai ter indicação ou não de fazer a trombólise. E indicando a trombólise, é utilizado geralmente alteplase, né, 0,9 mg por quilo intravenoso, sendo 10% dessa dose em bolos e o restante durante 60 minutos, com uma dose máxima de 90. Os serviços, mensagens finais, né, que os serviços de emergência, eles são essenciais na assistência do AVC. E a gente começa na melhoria do tratamento do AVC com a abordagem da população, a educação, sinais e sintomas, orientar a entrar em contato. E a utilização do serviço de emergência são preferíveis para oferecer um atendimento pré-hospitalar de excelência. Todos os esforços devem ser feitos no sentido de evitar o atraso durante o transporte do paciente com suspeita de AVC. Então, chega no base, por exemplo, se o paciente está com suspeita de AVC, é um protocolo diferente, que ele é mais rápido, tudo para agilizar o atendimento desse paciente e o tratamento. E o uso de protocolos, capacitação, são essenciais para melhorar o atendimento pré-hospitalar e capacitar tanto a equipe quanto o médico regulador, toda a rede. Quando a gente aborda toda a rede, a taxa de sucesso do tratamento com AVC é maior. Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês entram em contato aí com a gente no Edu. Obrigada.